Pessoal, então eu vou fazer a introdução para alguns vídeos antigos, tá? Sem perda de tempo, então vamos pegar alguns vídeos antigos, vou fazer algumas edições, tô aprendendo a melhorar o nosso canal, tá? E vou jogar o mesmo conteúdo, é bom para reviver com uma introdução nova. Vamos pro vídeo. Pessoal, tudo bem? Como que vamos? Isaías aqui da Vetor 256, mais um vídeo para o canal. Esse vai ser bem rápido, tá? Vou tentar fazer de uma maneira bem dinâmica aqui. Vou falar hoje sobre um, algo que eu descobri aqui no banco de dados que às vezes dá algumas dificuldades para a gente, né? E foi interessante a maneira que eu descobri. Quem trabalha aí com back-end, com banco de dados, nesse caso eu estou usando o MySQL do Apache Champ, tá? E é o seguinte, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês na prática. É, Nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo uma inserção numa base de dados, tá? Iniciando no contas a receber. E aí o que eu pensei? No contas a receber, se eu tenho uma conta a receber, ela tem que ser lançada em vendas também. Tá? Não importa que essa venda vai ser paga lá daqui 15, 30 dias, ou se ela vai ser paga no ato. Se eu tenho contas a receber, se ela recebe aqui um valor, até eu coloquei aqui, que é um valor que eu vou ter que mexer na tabela de tipos de pagamento, né? Como nesse caso fiado, que você vai pagar daqui a algum tempo para mercados aí, padaria que faz para pagar para o cliente pagar em 30 dias, em quinzena, por assim dizer. Aqui, ó, forma de pagamento. Eu coloquei direto aqui, chapado 4, mas depois eu vou deixar isso dinâmico também, tá? Para ele buscar na tabela forma de pagamento qual é, né? Em vez de buscar o 4, que é o fiado, ele vai buscar dinamicamente depois. Então tudo vai fazer mais sentido depois. E aqui é o seguinte, eu estava inserindo em contas a receber primeiro e estava tendo muitos erros. E aí o que eu precisava? Eu precisava aqui, né, no relacionamento das tabelas, tá? Quando eu estou aqui em vendas, eu preciso relacionar o ID dessa venda, né? O ID 1 aqui, opa, o ID 1 aqui, com as contas a receber. E aí o que eu fiz? Eu criei uma tabela, isso daqui até lá com o professor Hugo ele já tinha feito. Eu estou dando uma adiantada, até que eu não cheguei nem nessa parte ainda. Mas aí, de acordo com contas a pagar, eu fiz aqui também. E ele vai relacionar o ID da venda com. Aqui poderia ter ID 5, 9, 10. Não é a mesma coisa, que coincidentemente é o 1 e o 1, porque é o primeiro. Eu fiz o truncate das tabelas para reiniciar. Então aqui é o ID 1, porque é o primeiro, mas aqui poderia ser 10, 20, ID 30, ID 50 e o relacionamento da venda 1. Por quê? Porque aqui pode ter vendas no caixa direto, né, pagos no cartão de crédito, no Pix, enfim. E esse aqui, no caso, vai ser o vendas fiado. E aí o ID 1 é o ID da venda para estar relacionado com essa entrada, esse registro dessa venda aqui. Certo? Então o que acontece? Eu estava tendo dificuldades para inserir, porque eu estava inserindo contas a pagar primeiro. E o que eu tinha em mente? Que às vezes a gente tem que ler documentação, lembrar do pessoal lá do DevQuest, leiam documentação, né? Eu não lembro o nome do monitor lá que sempre falava. Eu falei, gente, vocês têm que ler documentação. Então, eu, na minha cabeça, o Last Insert ID, ele tinha que vir depois de um execute. Não vai funcionar antes de um execute. E por que deu certo aqui? Eu fiquei indignado. E aí, nesse caso, a gente procura ajuda e tal, né? Principalmente para os programadores aí, tá? Que pensam que às vezes você vê alguma coisa no WhatsApp, no Instagram, no Facebook lá, que tem algum carinha que entrou lá e falou: ah, joguei para IA, me faça um negócio, um sistema de controle de estoque, de cadastro de cliente, e a IA fez. Não faz. Não faz não. Sabe por quê? Se você não manja de programação e joga tudo para a IA fazer, a IA não faz nada. Não faz. Então, assim, o pessoal que gosta muito do chat GPT também, eu uso o Copilot, tá?
Porque o Copilot é grátis para quem tem o Windows instalado, certo? Então olha que legal. Ele falou aqui tal que eu falei para ele, falei, deu certo. Tá, como que deu certo, né? Aí ó, eu fui lá, falei, tudo bem, mas você já me conhece, ô mestre Buan, e sabe que eu sou igual a Anakin, eu questiono tudo mesmo. Por que o Last Insert ID funcionou antes do Execute nesse caso? Aí olha só que legal que ele me respondeu, você realmente encarna o espírito questionador do Anakin. A resposta para isso está no fato de que o Last Insert ID é chamado no objeto PDO, e que é a sua conexão com o banco de dados. O PDO, nesse caso, eu até vim aqui, ó, não, esse é o config, é o conexão. É uma variável global, que eu jogo a conexão do meu banco de dados nessa tabela. Então, tudo que eu puxo em PDO, eu vou buscar lá no meu banco de dados. Então essa é uma variável global e é por isso que ela vai funcionar em qualquer caso aqui. E em vez de colocar aqui depois do execute, né, eu decidi tentar. E aí eu fiquei sem entender por que funcionou, porque eu achei que eu ia levar um erro. Então é o que ele falou. Nesse caso eu usei o PDO. E olha que interessante, como ele continua dizendo aqui, ó, você não usou o PDO statement, que é a variável res, que nesse caso é criada aqui, ó, quando você puxa, né? Por exemplo, aqui a variável. Aqui seria uma PDO statement. Quando você faz um prepare, faz uma atualização na base de dados e joga dentro dessa variável. Aqui eu fiz direto. E nesse caso, olha como que às vezes a gente não pensa, e isso é muito interessante de compartilhar. No seu caso, o primeiro insert into vendas foi executado via query direta. Como essa execução já ocorreu no banco de dados antes do prepare, ou da outra tabela, o ID gerado para a venda já está disponível e pronto para ser recuperado com o Last Insert ID. Até então eu sempre tinha usado o Last Insert ID, sempre depois do Execute. Vamos pensar fora da casinha. E nesse caso foi até um acidente e é por isso que eu decidi vir mostrar para vocês aqui. E isso fica como aprendizado, né? O Insert into dentro de uma query, né? No PDO, que é a variável global, funciona como um execute. E nesse caso, como eu já tinha feito o execute aqui direto, porque eu não tenho contato com o front-end nesse caso. Eu estou mandando direto. O que eu tenho contato com o front-end é os bind value, que eu pego do campo e passo para o banco de dados. Mas aí, como eu precisava desse ID para lançar na tabela, que está aqui, né? Ó, cadê o meu... Ah lá, certo? Aqui, ó, o que eu tenho quando eu crio uma nova conta é só a descrição, o valor e o vencimento. Nesse caso de venda a prazo, né? Eu não fiz ainda, eu não iniciei ainda as vendas de caixa, tá, pessoal? Isso aqui seria uma vez, falar, vou levar aqui algumas coisas, lança para mim para eu pagar aí e tal. Você pode vir aqui e lançar. Esse é um caso. Depois eu vou fazer isso tudo nas vendas do caixa. Mas, nesse caso, eu consegui então, porque tudo que ele tem de bind value é apenas através desses três campos. Mas, nesse caso, eu lancei direto, né? Via back-end mesmo, ninguém vê, lá na tabela vendas. Por quê? Porque se eu vou ter uma conta a receber, significa que eu fiz uma venda. Então a tabela vendas precisa receber esse registro. E eu precisava pegar esse ID, né? O Last Insert ID, se for aqui você tem o 1, se tem o 2, ele vai vir o 3, o 4 na sequência. Nesse caso, como era a primeira, ele pegou a primeira, a 1, o ID 1, e lançou aqui no ID Vendas, fazendo o relacionamento da tabela Vendas e da tabela Contas a Receber, como nós vemos aqui. Olha como que ficou. Eu achei muito interessante, eu achei interessante o que o Copilot falou, né? Ó, ID da venda 1, tá? Com Contas a Receber, que recebe o ID Venda 1, ou seja, está relacionado. Para atualização, para deleção, para atualização desse campo, eles estão relacionados. E isso é o interessante, isso é importante para nós. Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima.